Assista o vídeo a seguir e nossa análise ao final. Alexandre de Moraes já foi contra a prisão de parlamentares no passado, mas agora condena Carla Zambelli à prisão. É isso mesmo, eu tenho evidências concretas aqui de que o Alexandre de Moraes, no passado, já se manifestou contra a prisão de parlamentares. Mas antes, deixa eu me apresentar para você, estou invadindo aqui o canal Deltan, sou Guilherme Kilter, vereador aqui em Curitiba pelo Partido Novo, e estou ajudando ele nesse sábado que está viajando a produzir conteúdo e manter vocês informados aqui no YouTube também. Gente, vamos para o que importa? Olha só essa matéria aqui do antagonista. Em livro, Moraes era contra prisões de parlamentar como as que defende hoje. Pois é, ele escreveu um livro e foi contra a prisão de parlamentares. Olha só o que diz aqui a matéria. O ministro Alexandre de Moraes manifestou em seu livro Direito Constitucional, olha que interessante, ele tem um livro sobre direito constitucional, mesmo ignorando a Constituição praticamente em todas as suas decisões, posição contrária à prisão de parlamentares no exercício do mandato. Sim, ele mesmo escreveu um livro, publicou e hoje mudou completamente de opinião. Afinal, quem está certo? Alexandre de Moraes do passado ou Alexandre de Moraes do presente? Vamos continuar aqui. Na obra publicada em 1996 e atualizada em 2003, o magistrado defendeu que deputados e senadores só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável e que, mesmo nesses casos, a manutenção da prisão deve ser autorizada pela respectiva Casa Legislativa, evitando-se perseguições políticas dos demais poderes. Esse último trecho ele mesmo escreveu. Olha, para evitar que um poder persiga o outro, essas prisões só podem acontecer em flagrante por crime inafiançável e com autorização da Câmara, o que não aconteceu nenhuma dessas coisas no caso da Carla Zambelli. A Câmara não aprovou a prisão, a manutenção da prisão e não foi em flagrante por um crime inafiançável. Já vamos aprofundar nessa questão aqui com vocês. Na última quarta-feira, o ministro do STF, ao decretar a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli, usou o argumento de que o caso se encaixa em uma situação excepcional. Mas, curiosamente, ele não descreveu essa situação excepcional no seu livro quando escrevia sobre o assunto. Aqui, ó, olha como diz, já no seu livro, Moraes afirmou: em regra, portanto, o congressista não poderá sofrer qualquer tipo de prisão de natureza penal ou processual, seja provisória, como a prisão temporária, prisão em flagrante por crime afiançável, prisão preventiva, que foi o caso da Carla Zambelli, prisão por pronúncia e outros tipos, seja definitiva ou ainda prisão de natureza civil. Pois é, lá atrás ele falou que não poderia prender um parlamentar como prisão preventiva nesse caso. Excepcionalmente, porém, o congressista poderá ser preso no caso de flagrante por crime inafiançável. Nessa hipótese, a manutenção da prisão dependerá de autorização da casa respectiva. Ora, senhor Alexandre de Moraes. Para a formação de culpa pelo voto ostensivo e nominal da maioria de seus membros, conforme o artigo 53, inciso 2º da Constituição Federal. Ele até citou a Constituição Federal, olha que lindo, gente, olha que pessoa preocupada com o direito, com as leis do país. Parece que alguma coisa muito grave, muito séria mudou ao longo da vida do Alexandre de Moraes e seu entendimento mudou completamente. Ele se sentiu dono do poder para fazer o que ele bem entende. E aqui continua o trecho do seu livro. Deve ser relembrado, por fim, a finalidade dessa garantia do poder legislativo. Olha só, Alexandre de Moraes garantindo a autonomia do poder legislativo, que seja impedir que o parlamentar, enquanto no exercício de seu mandato, seja preso cautelar ou definitivamente sem autorização de sua casa respectiva, evitando-se perseguições políticas dos demais poderes. Gente, se Hugo Mota fosse um presidente com coragem de verdade, ele ia decretar que o Alexandre de Moraes voltasse atrás essa decisão da prisão da Carla Zambelli porque não mandou para a Câmara. Ia citar o próprio livro da Alexandre de Moraes. Olha só, pena que a gente sabe que ele não vai fazer isso e dificilmente vai sair em defesa da deputada Carla Zambelli. Mas não para por aqui, olha só. A justificativa apresentada pelo ministro foi o risco de fuga dessa prisão da Carla Zambelli após ela gravar um vídeo de fora do Brasil. Engraçado que esse risco de fuga ele não cita no seu livro como uma das exceções para a prisão preventiva.
A PGR, no caso da casa, defendeu que a jurisprudência do STF permite impor a parlamentares medidas cautelares em casos que envolvam circunstâncias de excepcional gravidade, mesmo fora das hipóteses de flagrante por crime inafiançável. Mas, no seu livro, o Alexandre de Moraes não concorda muito com essa manifestação da PGR. Eu já vou te mostrar isso, só que acontece que agora, na decisão dele, ele acatou a tese da excepcionalidade da PGR. Olha só o que ele diz no seu livro. Moraes manifestou discordância em relação à jurisprudência do STF, essa mesma mencionada pela PGR, que admite prisão de parlamentar no exercício do mandato após trânsito em julgado de decisão judicial. E aqui vem o trecho dele, mas mais importante é esse trecho aqui. Não concordamos com essa possibilidade de prisão. Ora só, quem dera fosse o Alexandre de Moraes no passado decretando essa decisão da Carla Zambelli. Uma vez que a Constituição Federal não restringe a garantia somente às prisões processuais e excetua somente a hipótese de prisão em flagrante por crime inafiançável e mesmo assim submetendo-se à imediata apreciação da Casa Parlamentar. Pois é, a pergunta que fica é: o que mudou em Alexandre de Moraes? A sua vontade por poder ou ele simplesmente quer mandar mesmo no Brasil? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. Compartilhe ao máximo esse vídeo para expor a hipocrisia do Alexandre de Moraes. No vídeo apresentado pelo vereador Guilherme Kister, do Partido Novo, surge uma contundente e bem fundamentada crítica à postura atual do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no tocante à prisão da deputada federal, Carla Zambelli. O conteúdo é direto, claro e, acima de tudo, necessário, pois escancara uma contradição gritante entre o pensamento jurídico passado e as atitudes presentes de uma das figuras mais influentes do judiciário brasileiro. Kister resgata trechos do livro Direito Constitucional, escrito por Alexandre de Moraes e atualizado até 2003, no qual o próprio ministro defende com firmeza a impossibilidade de prisão de parlamentares em exercício do mandato, salvo nos casos de flagrante por crime inafiançável e com autorização da respectiva Casa Legislativa. Essa posição, vale lembrar, está em consonância com o artigo 53 da Constituição Federal, que visa proteger a independência entre os poderes e evitar perseguições políticas. A análise de Kister é precisa ao mostrar que nenhum dos critérios constitucionais foi cumprido na prisão de Zambelli. A deputada não foi presa em flagrante e tampouco houve autorização da Câmara dos Deputados. O vídeo, portanto, denuncia com embasamento a mudança drástica e preocupante de entendimento jurídico por parte de Alexandre de Moraes, que hoje parece ignorar os próprios ensinamentos ao aplicar uma prisão preventiva com base em excepcionalidade, conceito que não está previsto no seu próprio livro. Outro ponto forte do vídeo é o alerta para o risco de arbitrariedade e autoritarismo por parte do STF. Kister questiona se Moraes mudou por convicção ou por interesse em consolidar poder político e controle institucional. A crítica vai além da figura de Moraes e se estende a Hugo Mota, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que, segundo o vereador, deveria se posicionar com firmeza em defesa da autonomia do Legislativo, mas tem se mostrado omisso diante de um caso tão grave. Ao destacar a incoerência de Moraes com suas próprias palavras escritas, o vídeo convida o público a refletir sobre a erosão de princípios constitucionais fundamentais e o papel da grande mídia, que muitas vezes se cala ou relativiza ações questionáveis do judiciário. Guilherme Kister ainda aponta a conveniência com que se aplicam exceções fora da Constituição, baseando-se em interpretações subjetivas e em argumentos da PGR que, no passado, o próprio Moraes refutava. O material é poderoso não só pelo seu conteúdo jurídico, mas também pelo apelo à liberdade, legalidade e transparência. Kister convoca os espectadores a compartilhar o vídeo, fortalecer os canais alternativos de informação e defender a democracia, mesmo que isso signifique questionar o ministro mais temido da atualidade. A fala final, que sugere que Alexandre de Moraes se vê como dono do Brasil, é provocativa e estrategicamente eficaz para despertar o engajamento do público que valoriza o Estado de Direito e teme a expansão desenfreada do poder judiciário.
Vídeo também cumpre uma função social e política fundamental: revelar a hipocrisia de autoridades públicas com base em documentos, evidências e citações literais. Isso não apenas fortalece a credibilidade do canal, como também ajuda a construir um espaço de resistência ao pensamento único e à narrativa oficial imposta por setores do Estado. Em tempos de polarização, o vídeo de Guilherme Kister cumpre o importante papel de colocar luz sobre decisões perigosas, que podem abrir precedentes para perseguições políticas, prisões arbitrárias e desmonte das garantias constitucionais. Ao trazer à tona as palavras do próprio Alexandre de Moraes, o conteúdo oferece ao público a oportunidade de julgar com base em fatos e não em paixões. Portanto, é imprescindível que esse vídeo seja massivamente compartilhado. A hipocrisia demonstrada pelo ministro precisa ser conhecida por todos que ainda acreditam na força da Constituição e na necessidade de limites claros entre os poderes da República. Guilherme Kister, com coragem e coerência, oferece uma análise que representa a voz de milhares de brasileiros preocupados com o rumo da democracia no Brasil.